amor que estendem a cada irmão. Pode cair bem longe lá no Ceará, mas deixa um lindo rastro por onde passar. Se abraça uma causa como esta fez, é pra servir, tentar nos unir de vez. Errar, quero falar de uma estrela que em muitos pontos lá do Rio brilhou, irradiando muito amor. Passando, um lindo quadro surgiu, porque a mão esquerda nunca viu o que a outra distribuiu. Terminada a jornada, volta lá pro céu. Não pode ser descrita nem por um pincel. Em vez de acender a maior amplidão, prefere aqui servir grande multidão. Pode atender aqui ou mesmo acolá, mas deixa uma mensagem por onde passar. É um convite a todos para a lucidez, que a cada um cabe ajudar-se também. Errar, quero falar de uma estrela que em muitos pontos lá do Rio brilhou, aliviando muita dor. Criança, guarda este exemplo de herança. Qualquer doutor daria o seu anel pra transformá-lo em farnel. Bezerra, quero falar de uma estrela que em muitos pontos lá do Rio brilhou, aliviando muita dor. Criança, guarda este exemplo de herança. Qualquer doutor daria o seu anel pra transformá-lo em farnel. Oh, Bezerra, doutor Bezerra. Alegre a música, né? Eu acho que ele é o dia dele, a festa para ele, que seja uma música alegre, que seja uma música feliz, né? Já choramos hoje com o Mário, na homenagem também a Bezerra, na palestra, e eu escolhi uma música para a gente se alegrar e pensar nesse médico aí que tanto nos ajudou quando encarnado e continua ajudando no plano espiritual. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Essa noite tão linda de sábado, a gente está estudando o livro Coragem, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier e por vários espíritos. E quem vai fazer a leitura e o comentário hoje vai ser a nossa amiga Sônia. Vou dividir a página aqui que ela vai ler. 46, Voto Espírita. E em seguida, a Marlúcia vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ela vai ler o item 4, o quinto parágrafo. Ontem o Fernando leu o quarto, ela vai ler o quinto parágrafo hoje e comentar. Então, eu já vou passando a palavra para a nossa amiga Sônia. Seja muito bem-vinda, minha amiga, para a sua leitura e seu comentário. Vamos lá. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estamos, muito bem. Tá. Página 46, Voto Espírita. O espírita é alguém que assegura a si mesmo ser efetivamente tão confiante nas leis divinas que jamais se confia à desesperação, por mais agudo que lhe seja o sofrimento. Tão otimista que nunca perde a coragem nos embaraços de que se vê defrontado, aguardando o melhor que pode nas atividades do dia a dia. Tão inteligente que jamais abandona o trabalho, ainda mesmo quando os lucros ou perdas o induzam a isso. Tão compreensivo que facilmente descobre os meios de justificar as faltas do próximo.
tão firme nos ideais que, em circunstância alguma, surpreende motivos para cair em desânimo. Tão sereno que não se afasta da paciência, sejam quais forem os sucessos desagradáveis. Tão conhecedor das próprias fraquezas, que não se encontra oportunidade ou inclinação para registrar as fraquezas dos outros. Tão estudioso, que não perde o mínimo ensejo para a aquisição dos novos conhecimentos. Tão realista, que não alimenta qualquer ilusão ao seu próprio respeito, aceitando-se hoje imperfeito ou desajustado, como seja, mas sempre envidando esforço máximo para ser amanhã como deve ser. Tão entusiasmado ante a criação e a vida eterna, que jamais permite venham dificuldades ou provações solapar-lhe a alegria de viver ou obscurecer-lhe o dom de servir. O espírita, enfim, é alguém ciente de que Deus está ao lado de todos, mas procura firme-se, sentir, pensar e agir incessantemente ao lado de Deus, Albino Teixeira. Bom, eu achei essa página muito difícil, né? Alguns pontos. Eu achei que, não sei se pela minha caminhada, mas enfim, achei muito difícil de ser executado pela visão do homem, pela visão do ser humano normal, né? Albino Teixeira coloca de forma bem peculiar as transformações, as mudanças a que a gente tem que se submeter para seguir a doutrina espírita. E um dos pontos que eu achei mais que veio de encontro à minha realidade, né? A realidade, enfim, do ser humano, é esse parágrafo que ele fala: tão realista que não alimenta qualquer ilusão ao seu próprio respeito, aceitando-se hoje imperfeito ou desajustado, como seja, mas sempre confiando no esforço máximo para ser amanhã como de ser. Então, assim, eu tenho certeza que eu busco e que o meu sentimento é realmente de transformação, mas eu preciso de muita leitura, de muita informação e de muito esse encontro que a gente tem para que eu consiga a transformação que eu espero, né? Que seja pouca, mas que eu consiga essa reforma íntima tão proposta pela doutrina e que eu consiga fazer a diferença na minha e na vida das pessoas que me cercam. Porque um grande agente transformador, como a gente está trabalhando tanto essa semana, é a família, né? A família, esse grupo, é o que a gente se propõe a caminhar na parte na nossa parte espiritual. Enfim, eu fiz umas anotações aqui e eu vou ler o que eu coloquei. A visão espírita nos leva a uma jornada de autoconhecimento. O propósito espírita é a nossa motivação interior que leva a nossa consciência de um ser em transformação. A missão é individual. Todos somos chamados a essa reforma íntima. Somos chamados a cada dia para sermos a luz do mundo, movido pela força do bem, ao exemplo do nosso Divino Mestre Jesus. E eu abro agora para algumas colocações dos companheiros que eu sei que vão me acrescentar muito, né? Muito bom, minha amiga. Falou tudo. Excelente Adriana? leitura. Oi, me ouvindo? Excelente leitura e seus comentários foram ótimos. Tô. Foram maravilhosos. Eu acho que é isso mesmo que você falou. A partir do momento que a gente conhece a doutrina, aceita, escolhe, né? A gente escolheu estar aqui. Ninguém está aqui obrigado nesse estudo, né? Então, eu acho que quando a gente escolhe, a gente começa esse processo de reforma íntima. Devagar, cada um ao seu tempo, mas a gente já começou o processo de reforma íntima a partir do momento que a gente escolheu a doutrina e que a gente está aqui firme e forte. Muito bom, Sônia. Vou passar aqui para a Regina. Bem-vinda, Regina.
para fazer o primeiro Oi, comentário. boa noite a todos. Quando eu li esse texto, né, eu só lembrei da minha mãe. A minha mãe era tudo isso. A minha mãe sempre foi um exemplo. A minha mãe, ela, depois que todos os filhos saíram de casa e tudo, ela falou assim, agora, para a gente conseguir falar com a minha mãe, a gente tinha que ligar. Porque ela ia para o orfanato, ela ia para hospitais visitar quem não recebia visita, e ela trabalhava na igreja dela. Então, assim, um exemplo. Quando eu li isso aqui, eu lembrei do rostinho da minha mãe. Eu fiquei emocionada. Só isso. Muito bom, Regina. E o exemplo, né, que a gente sempre chama a atenção, não é uma igreja, não é uma religião, não é um templo que vai definir, né, a bondade do outro, né? Não importa o lugar onde se esteja, né? Fazer o bem é o que o mestre nos ensinou. A sua mãe foi um exemplo. A minha mãe, ela me deu maior força. Ela falou, olha, você quer ir para o Espiritismo? Eu não te criei lá, mas se você está feliz, eu vou continuar orando para você, para Deus fazer, para você ficar num lugar que você sinta-se feliz. Eu não gostaria, mas se você está, aí eu falei, poxa, porque é muita sabedoria, sabe? Muito legal, muito bom. Obrigada pelo teu comentário, pelo teu exemplo aí. Um beijo para sua mãezinha, um abraço onde quer que ela esteja neste momento. Tá bom? Beijo. Evaldo, querido. A Soninha estava falando, e Soninha falou, parece de um jeito tão fácil, sabe? Isso tudo. Mas, na realidade, eu estava lembrando, sabe, Sônia, de uma frase do Raul Teixeira. Ele diz que ser espírita é para quem aguenta. Porque, pelo menos para mim, o Evaldo, é muito complicado fazer isso que o Albino Teixeira me propõe. Porque as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, sempre superam e muito o meu desejo de fazer, de seguir. Porém, a doutrina me dá o ímpeto de continuar tentando. Eu não posso permitir que a minha dificuldade me leve a uma estagnação de não tentar. A proposta da doutrina é de autoconhecimento. A partir do momento que eu conheço a minha limitação, a minha dificuldade, eu, e somente eu, começo a trabalhar para ir vencendo passo a passo. Eu repito, cada dia mais eu entendo por que Emmanuel deu o título desse livro de coragem. Porque vencer o outro é fácil pra caramba, agora vencer a mim mesmo. Como Paulo de Tarso fala no final, né? Lutei o bom combate, guardei a fé. Já não vivo mais em mim, mas o Cristo que em mim vive. Porque a dificuldade, a gente acha que combater é com armas, e não é com a fé, com a perseverança, com a confiança, porque fé vem de fidelidade, de confiança, e não de crença. Crença é outra coisa. Mas obrigado, Soninha. Muito bom. E, Regina, olha só, um beijão para a mamãe também, porque onde ela estiver, tá bom? Porque realmente é um exemplo que a gente tem que admirar. Isso aí. E é para quem aguenta, né, Evaldo, porque é muita renúncia, né? E aí aguenta o preconceito, aguenta o vizinho te chamando de macumbeiro, aguenta o colega rindo de você, ironizando porque você não quer beber a cervejinha, porque amanhã você vai fazer o trabalho na casa espírita. É muita renúncia. Então, é para quem aguenta mesmo. Muito bom. Zé Luiz? Bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Muito bom o que a Sônia falou. E, na verdade, é uma luta constante, né? É uma luta constante com as nossas imperfeições, que às vezes surgem no percurso, né? As nossas falhas. Então, a gente está sempre nessa luta constante, para não deixar que as nossas imperfeições sobrepõem tudo de bom que a gente tem, o que a gente pode proporcionar, né? É isso que eu queria falar.
A gente está aqui perseverante para isso, né, Zé? Fortalecer, a gente não pode abandonar. Que boas escolhas nós temos feito de estarmos todos os dias aqui. Muito bom, muito obrigada, meu amigo. Eu vou passar, então, para a Sônia, para que ela possa fazer a nossa prece inicial, tá, minha amiga? Tá bom. Só fazendo uma colocação diante do que a Regina falou, por isso que eu mencionei a mesma coisa. Eu espero, meu sentimento é verdadeiro, eu espero ser a diferença para minha família, de exemplo desse conceito, que espírita é macumbeiro, isso e aquilo, ou qualquer adjetivo, né, que diminua, porque nós somos tão cristãos como os outros. Para isso a gente está aqui todos os dias e tentando essa modificação, essa transformação que a cada dia a gente vai lutando, vai conseguindo, um pouquinho que seja, mas a gente consegue. Tá bom, vou fazer a prece. Desculpa essa colocação na hora errada, mas tem que fazer essa observação. Amado Jesus, amado Mestre, te agradeço, Pai, a oportunidade de, mais uma vez, fazer essa leitura e contra. Às vezes eu fico tão nervosa, mas Tu está me sustentando, Senhor. Tu está me ajudando, eu busco, eu procuro, e eu vou conseguir essa transformação a que eu me propus, essa transformação individual, que quando eu cheguei ao Cefac, a Marília me apresentou a reforma íntima sem martírio, eu não entendi, mas hoje eu entendo claramente, Senhor. Todos os caminhos que eu segui foram designados e determinados pela Tua mão. Cada companheiro dessa casa do meu coração, que é o Cefac, que tanto me ajudam nessa transformação diária, a qual eu me propus com a doutrina, eu busco e hei de buscar a cada dia mais informação, mais serenidade, para que eu não fique tão ansiosa nesse estudo diante de companheiros tão queridos e amados. Então, Senhor, te agradeço mais uma vez, porque a minha palavra, sim, é gratidão, gratidão por todas as coisas que o Senhor me oferece, Senhor. Muito obrigada. Abençoa a nossa irmã Marlúcia, que vai fazer a leitura do Evangelho, que cada palavra que ela coloque chegue diretamente ao nosso coração e seja motivo para essa transformação a qual nós buscamos, Senhor. Então, assim, ser conosco agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Amém. Muito obrigada, Sônia. E que a gente seja o exemplo mesmo, como você falou, sobretudo para a família, para as pessoas que têm esse preconceito, mas que a gente não queira provar nada para ninguém, a gente tem que provar para nós mesmos, nós sabemos o quanto nós nos modificamos, né? Muito bom, minha amiga. Você está cada dia melhor. Excelente. Jane, está de olho, né? Vamos lá, passar para minha amiga Marlúcia aqui. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada aí pelas bênçãos, Sônia. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Oi, está me ouvindo bem? Muito bem. Tá. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. Perder o espírito naquela época significava estar louco. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhe respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Então, nessa passagem de Marcos e Mateus, as palavras de Jesus parecem estranhas e contraditórias aos seus ensinos.
chegando a causar até certa estranheza. Na verdade, ele jamais renegaria sua mãe e seus irmãos. Ele apenas não perdia as oportunidades para passar seus ensinamentos. E nessa passagem, ele aproveitou para esclarecer a diferença entre o parentesco biológico e o espiritual. Quando avisaram a Jesus que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, ele olhou para todos aqueles que estavam ao seu redor e perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E explicou que antes de qualquer parentesco consanguíneo, somos todos irmãos na paternidade divina. Estamos todos ligados por afinidades, seja de pensamento, de sentimento, de ideias, e não pelo sangue. Ele não desprezou sua mãe e seus irmãos. Ele apenas explicou que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. A doutrina espírita, ela traz que Jesus foi o maior exemplo de espírito puro, mostrando sempre a vontade de Deus, através das ações simples, né, que muitas vezes a gente se preocupa, né, em ações tão assim mirabolantes, ações maiores, né, e quando a gente não consegue, a gente prefere não fazer nada, né? Enquanto Jesus, através de ações simples e através das curas, ele chamava a atenção das pessoas, pois procurava demonstrar que o verdadeiro amor não se impõe, apenas propõe. E quantas vezes, né, a gente cobra amor dos companheiros, das esposas, dos filhos, dos pais, quando na verdade Jesus colocava isso, que o amor não se impõe, ele apenas propõe através das atitudes, através do exemplo. Era a maneira que Jesus encontrava de demonstrar seu magnetismo puro. Portanto, ser da família de Jesus é fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai era que o povo eles ouvissem, né, e seguissem os ensinamentos de Jesus. Foi para isso que ele veio à Terra. E todos aqueles que pertencem verdadeiramente à família de Jesus são capazes de ser bons exemplos, ter bons sentimentos, que contagiam as multidões. Então, para perceber a família de Jesus, devemos ter qualidades no coração, perceber as lutas morais e materiais que vamos passar, porque não vamos deixar de passar. Para isso estamos aqui no mundo de provas e expiações. Mas temos que perceber essas lutas dentro do nosso coração e entender que não estamos sós diante das dificuldades. Então, muitas vezes, né, a gente vê pessoas passando por grandes dificuldades e estão sempre com um sorriso, sempre tranquilas. É que, na verdade, essas pessoas, elas percebem as lutas dentro do coração e sabem que não estão só. E nunca estamos mesmo, por mais difícil que seja a prova. Jesus, ele não renegou ninguém. Ele colocou todos com a mesma oportunidade e todos irmãos. E disse: aquele que faz a vontade do Pai é meu irmão e minha mãe. Jesus, ele não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento a ela, né? Ele tinha que dar ordem àquele povo que se encontrava às vezes perdido. Então, na verdade, os 10 mandamentos, que foi dito no outro dia aí pelo nosso companheiro, foi uma psicografia divina, onde ele destacou 2 como a máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando você ama verdadeiramente a Deus, você faz a vontade dele, que é amar o próximo sem distinção. E aí você reconhece que todos são irmãos, filhos do mesmo Pai. E foi isso que Jesus revelou na passagem de Marcos e Mateus. Jesus, ele foi o maior exemplo de amor filial. Quando na cruz ele disse a João Evangelista: eis aqui minha mãe, e confiou ao apóstolo fiel. Portanto, jamais ele renegaria sua mãe. O que ele fez nessa passagem foi aproveitar a oportunidade para dizer
que a verdadeira família é espiritual. Embora nos dias atuais nós ainda estejamos muito presos a essa família consanguínea, né? Quando principalmente nós, conhecedores da doutrina espírita, deveríamos ter um outro tipo de procedimento, porque acreditamos na reencarnação, aqui mesmo nesse grupo nosso, durante a noite. Quem de nós já não fomos irmãos, né? Quem de nós já não foi pai e mãe um do outro? Então, quando a gente reconhece a verdadeira família universal, né, a gente entende que a verdadeira família é espiritual. E eu acho que é isso que Jesus tentou passar nessa passagem. Vou deixar aberto para os comentários. Linda exposição, Marlúcia. E você viu, nessa semana eu já te reconheci como minha irmã. Como você falou aí. Foi mesmo. Foi? Verdade. Então, você falou tudo hoje, fechou a semana direitinho. Muito obrigada, minha amiga, pela tua linda exposição. Já temos 3 pessoas aqui para participar, a Luiz, Sâmia e Edmeia. Vamos lá, Zé. Pode falar. Zé? Oi, Zé, pode falar. Oi, Zé, libera teu microfone, pode falar. Amigo? Vou pedir Sâmia para falar, então. Depois ele fala, tá bom, Sâmia? Deve estar com problema Tá na bem. internet, Eu acho que está tentando o Ele microfone. congelou a imagem dele, eu acho que está ruim a internet. Pode falar. Muito bom, né, o estudo das meninas aí hoje. Gostei da dupla, viu? E Marlúcia, quando trouxe para gente que o amor não se impõe, me lembrou um trecho do Evangelho que diz que a fé não se impõe, né? E quando ela traz também, né, sobre as pessoas que às vezes nem tem, né, uma condição boa, né, vivem situações difíceis, mas estão sempre com um sorriso, né? E se você observar, a maioria delas tem uma fé tão forte, sabe, tão inabalável dentro delas, uma fé tão grande que elas não estão sozinhas, que a alegria realmente vem do íntimo. Elas não veem motivo essa tristeza, porque elas têm a alegria vinda da alma mesmo. Eu percebo muito isso. E sobre a gente ser irmã, Adriana, eu vou te confessar uma coisa. Quando eu tô com o meu cabelo amarrado aqui em casa, às vezes o Jairo fala que eu tô parecendo com você quando tá de cabelo preso. E hoje nós duas de cabelo solto, eu também achei. Então você também é minha irmã. Olha aí, mais uma irmã descobrindo a família espiritual toda no Cefac. Que benção. Muito bom, tá? Obrigada, minha querida. Zé, tá liberado agora para falar? Libera seu microfone. Eu acho que ele não está me ouvindo. Vou passar para Edmeia. Vamos lá, Edmeia. Edmeia? Liberar, já liberei, né? Já liberei. Vamos lá. Ô, Adriana, é como disse a Marlúcia, que Jesus quer dizer que nós somos uma família espiritual. Porque todos nós, realmente, na nossa família, pai, mãe, irmão, eles são justamente a maior prova que nós temos para nos redimir, alguma coisa que nós estamos devendo. Então, porque muita coisa você não faz. Ah, não vou fazer isso, vou respeitar, ou vou fazer isso. Não, porque é minha mãe, é meu pai, é meu filho, e é meu irmão, quer dizer, os parentescos espirituais, né? Então, o que acontece? Então, eu sempre falei, depois que eu entrei no espiritismo, eu já entendi que o pai, mãe, filho, tudo, são espíritos que estão na condição, estão como filho, pai, irmão. Não são, eles estão. Eu tenho prova disso, porque nessa encarnação, a minha mãe
agora é minha neta. Você disse outro E dia ela isso, é que filha interessante. do neto dela. Entendeu? Eu tenho certeza disso, porque me falaram, não estou falando porque eu achei, entendeu? Tenho provas, e me disseram. E outra, é tão interessante que eu vim saber também que a minha mãe, ela teve um irmão que suicidou-se com um tiro no ouvido. Até hoje ela não sabia por quê, ninguém da família. Só que ele entrou lá no quarto e deu um tiro no ouvido. Esta que vai ser que era a neta dela nessa encarnação, e continua agora nessa encarnação como irmã dela, só que é mulher. Então, o que acontece? Porque eu tenho essa neta e ela nasceu com problema no ouvido. Quem me indicou, quem me falou foi o irmão João, que não adiantava fazer cirurgia no ouvido dela, porque isso é uma coisa que já veio com Ela ela. trazia de outra encarnação, Ela né? tinha suicidado com um Sim, tiro no ouvido. sim, Edmé, eu Então, não preciso... adiantava fazer cirurgia. eu Então, preciso só- ela trouxe essa coisa. E Tá hoje, bom. essa neta, que agora é irmã dela, né? O que acontece? Ela tem problema nesse ouvido, como o irmão João falou, e ela está sendo novamente uma suicida, porque ela fuma. Ninguém na família fuma, Mas ela só vai encontrar ela. o caminho. Já fizemos tudo. Mas a gente vai continuar. Coloca o nome dela, vamos orar por ela para que ela possa sair dessa condição e se... Aí eu já expliquei a ela, mas ela não entende. Mas Ela vai não entender, quer amiga. entender, né? Preciso passar aqui Então, para o Zé para ele falar um pouquinho também. Você me desculpa. por isso que a Te família é interromper, bom. tá bom? Nada. É porque Eu, quando começo, não paro. Estou igual a Roberto. eu te peço desculpas, é só para que ele possa participar um pouquinho também, tá, minha amiga? Muito obrigada pelo teu comentário, foi muito bom. Adorei os exemplos Nada. que você Que deu. isso, nada. Obrigada. Desculpe eu. Não, que isso. É? Oi, boa noite a Boa todos. noite, amiga. Desse trecho que a Marlúcia leu, quando ele falou quem são minha mãe, meus irmãos, na época em que, de repente, as pessoas estavam na primitividade, era necessário sedimentar o amor. Então, a forma que ele teve para mostrar que não adianta se degradar, não adianta competir. Então, ele naquela época, estava sedimentando o amor. E hoje, quando nós temos uma atitude em relação ao irmão, a uma pessoa que convive num trabalho, você tem esse entendimento que ele não é um concorrente teu, e sim um irmão que está encaminhada junto contigo. Se você, de repente, passa esse sentimento, não como um concorrente, como um irmão, você muitas das vezes pode estimular a mudança no outro. Assim como você está se reformando, está se modificando, você tendo esses pequenos gestos, essas atitudes, você faz com que o outro, de repente, mude também. É isso que eu queria falar. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado pelo seu comentário. Evaldo, você quer 30 segundos para falar, meu amigo? Eu te dou. Você estava com a mãozinha levantada? Obrigado. Tá? Muito bom estudar Marluce, foi bem lúcido. E também Jesus nos chama atenção para que nós não interrompamos a nossa tarefa pelo chamamento daqueles que não estão fazendo o que nós devemos fazer. Uhum. Então, nós temos que ter muito cuidado que, muitas das vezes, o apego à parentela física nos impede da tarefa que nos comprometemos. Então, não é porque chamou que eu tenho que parar, não. Tem que ter análise. Se fosse algo de suma importância, não tenho a menor dúvida que o Divino Mestre pararia para atender a mãe.
Mas o próprio evangelista diz que os irmãos julgavam que ele perdera o espírito. Quer dizer, a ideia era tirar ele de circulação, impedir a tarefa dele, e não simplesmente uma situação familiar. Ótimo comentário. Muito obrigada, Evaldo. Muito obrigada a Marlúcia pelo estudo maravilhoso e a todos que participaram fazendo seus comentários. Eu passo agora a palavra para a Sônia para que ela possa fazer a nossa prece final, tá bom, minha amiga? Libera seu microfone. Isso. E assim, Senhor, terminamos mais um dia desse estudo maravilhoso e hoje com o coração tão já movimentado desde a palestra do Mário, das preces da Jane, hoje sendo aniversário de um dos mentores da nossa casa, que é um grande exemplo de servir. Então, nosso coração agradecido, nosso coração movido pela emoção. Eu estou emocionada desde a palestra dele, desde as preces da Jane, que foi tão maravilhoso, é tão bom saber de coisas que para mim foi muita novidade, mas tão grandiosa, Senhor. Grande exemplo que é o nosso mentor, Bezerra de Menezes, que a gente consiga entender toda a doação dele ao não querer seguir para outro plano, continuando o serviço de nos resgatar, Senhor. Muito obrigada. E assim, Pai, te agradeço por cada colocação de cada companheiro e a oportunidade de mais um dia podermos dizer muito obrigada por esse estudo abençoado. Muito obrigada, que assim seja, graças a Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, Sônia. Muito obrigada mais uma vez a todos. A gente termine nosso estudo hoje, a nossa noite, com esse coração feliz, né, e grato por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Um excelente domingo para vocês e amanhã estaremos juntos novamente. Beijo no coração. Boa noite. Boa noite a todos. Mário, parabéns mais uma vez, tá, Mário? Foi muito legal, muito tranquilo. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.